que se formaram eram todos capitalistas e por isso eles não deveriam ser predominantes, né? Eles eram classificados automaticamente de fascistas e aí entravam em conflito com... Por volta de 1932, 33, 34, que surgiram grupos de extrema-direita fortíssimos na Alemanha, os próprios neonazistas alinhados ao Hitler. Esses grupos fundaram grupos armados de combate aos extrema-esquerdas, né? Em respostas, né, a ação antifascista resolveu fundar um grupo, os antifas. Os antifas tinham seu braço também armado e entravam em conflitos constantes com essa extrema-direita, em conflitos violentos que resultavam às vezes até mesmo em morte. Bom, durante o domínio do neonazista na Alemanha, eles acabaram exterminando esses grupos antifascismo e acabou sossegando esses grupos na Alemanha, ao mesmo tempo no mundo todo, né? Isso perdurou por muito tempo, até que começou a surgir a social-democracia, os democratas começaram a evoluir em vários países, a própria Alemanha teve uma queda, e aí, depois de 1950, bom, na verdade, após os anos 70, por volta de 1980, começaram a surgir grupos antifascismos em respostas aos neonazistas que estavam surgindo novamente na Alemanha, os chamados skinheads, e em resposta também a grupos racistas nos Estados Unidos, a famosa Ku Klux Klan, né? Em resposta a isso, os antifas retornaram ao convívio do... Bom, o grupo Antifas ele começou a ganhar muito destaque a partir da eleição do Donald Trump, porque o Donald Trump ele representa a extrema-direita, ele representa o conservadorismo e, ao mesmo tempo, os antifas eles são totalmente contrários ao conservadorismo e à extrema-direita, porque eles associam erradamente a extrema-direita ao capitalismo e, consequentemente, ao fascismo, né? A partir daí, esses grupos começaram a insurgir em vários pontos dos Estados Unidos e também do mundo, né? Aliás, eles começaram a perturbar todos os governos, todos os governantes de direita que surgiram após a eleição de Donald Trump, eles começaram a perturbar todos esses governos. Todos os governos conservadores tinham grupos antifas protestando contra. Bom, o movimento antifas de hoje, ele enxerga todos os tipos de movimentos partidários contrários ao comunismo como inimigos, como fascistas, seja eles socialistas, seja eles liberais, seja eles de direita, seja eles de centro, eles são inimigos dos antifas, eles são considerados todos fascistas. E esses movimentos antifas de hoje, eles são extremamente violentos. Eles têm uma chamada ação direta, que é a ação de violência mesmo, para reprimir esses grupos contrários. Nos Estados Unidos, eles causam muitos estragos. Eles atacam propriedade privada, atacam prédios públicos, atacam principalmente prédios policiais, forças de segurança e causam uma verdadeira desordem. Vale lembrar que os movimentos dos antifas também eles se aproveitam de vários acontecimentos, né, que existem no mundo, como este último aí nos Estados Unidos, a morte de um homem negro por policiais brancos serviu de clima antirracista lá nos Estados Unidos, né? O clima antirracismo se surgiu. E aí os antifas aproveitam-se dessa situação justamente para causar vários conflitos, vários transtornos com base uma desculpa, né, antirracista. Mas na realidade eles só querem um confronto realmente com os capitalistas, né, ou extremistas direitas ou conservadores. Bom, em resposta a isso, o Trump agora resolveu classificar o grupo Antifas como um grupo terrorista. Porém, até então, grupos terroristas eram considerados pelos Estados Unidos como grupos que vinham de fora do país dos Estados Unidos.
Mas os antifas não, os antifas eles são grupos pequenos que se surgem dentro do próprio Estados Unidos e de outros países. Então fica muito difícil você criminalizar esses grupos, porque eles não têm uma célula terrorista específica, né? Mas os Estados Unidos com certeza vai dar uma resposta muito forte a esses grupos lá nos Estados Unidos, porque o Trump já responsabilizou todo o ato que está acontecendo lá pelos antifas. Bom, os antifas aqui no Brasil, obviamente, eles começam a se insurgir contra o presidente Bolsonaro, porque ele representa o que? O conservadorismo, ele representa a extrema-direita. E todo e qualquer grupo contrário ao comunismo são taxados de fascistas pelos antifas. Então eles vão querer realmente aprontar muito aqui no Brasil. E o foco desses grupos hoje é a extrema violência. Eles gostam de fazer muita algazarra, muita violência, eles gostam de quebrar patrimônio, eles gostam de fazer muitos atentados, inclusive com violência física, àqueles que são contrários às suas opiniões. Bom, gente, para finalizar, então nós temos um grupo aí, antifas no Brasil, que veio agora para tumultuar mais ainda o ambiente político aqui no nosso país. E esse grupo ele só quer causar confusão, mais nada além disso. Agora se uniu a torcidas organizadas, né, torcedores aí de torcidas organizadas têm participado ativamente desses grupos. Vale lembrar que não são todos os torcedores, viu? Eu chequei em páginas da Gaviões da Fiel e de outras torcidas, inclusive do Flamengo, grupos de torcedores contrários a essas manifestações. Mas infelizmente é o que está acontecendo. Tudo isso organizado, é claro, pela esquerda brasileira. PT, PSOL, PCO, PCdoB, todos esses partidos aí estão dando força para esses grupos. Só que o que pode acontecer? Conflitos violentos, né? Eu estou mostrando aí para os senhores, inclusive com vídeos, vários conflitos violentos desse grupo aí. Eu vou colocar aqui para os senhores verem, certo? Esse grupo ele não veio para brincadeira. Como que você coloca que um grupo desses possa ser taxado de pró-democracia quando ele prega a violência e ele não quer deixar o outro lado se manifestar? Isso não é democracia, certo? A livre manifestação é um direito de todo mundo de uma democracia. No entanto, os antifas, eles não admitem opinião contrária. Simplesmente assim. Eles não admitem. Se você tem uma opinião contrária, eles não vão deixar você falar, não vão deixar você se manifestar. Isso, para mim, não é democracia, não é democracia em lugar nenhum do mundo. No entanto, você vê que a nossa imprensa aqui brasileira tem taxado eles como democratas. Aonde que é democrata? Democrata aonde? Vestidos de preto, gritando as palavras de ordens e impedindo que a outra parte, a outra manifestação aconteça? Isso não é democracia, certo? Então é preciso a gente ficar muito atento a isso. Eu espero que o presidente também tome providência com relação a isso, porque a população tem o direito de ir e vir e de se manifestar. E esse povo aí dos antifas, ele quer impedir isso. Isso não pode acontecer. Fascista voltando até a Rua dos Andradas. Cavalaria na Bento Martins. Faixas agora chegam, fora Bolsonaro, ditadura nunca mais. São contra o povo e amigo do patrão!